Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar sobre o discurso do Edson Fachin, o presidente presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não se deu a publicidade necessária, não se deu e eu digo publicidade no sentido daquela diretriz básica da administração pública, que é dar publicidade, publicizar os atos dos poderes. Eu acho que não se publicizou da forma correta o discurso do ministro Edson Fachin, porque ele, na verdade, o discurso é um discurso muito duro. É um discurso muito duro com o próprio Supremo Tribunal Federal. É um discurso muito duro com o colega, principalmente o Dias Toffoli, com os colegas, mas principalmente o Dias Toffoli. É um discurso extremamente importante para mostrar como é que está o clima lá dentro. E por que eu digo isso? E o clima não é bom, tá? E por que eu digo isso? Porque, vamos lá, como é que funciona o Supremo Tribunal Federal? Você tem um espírito de corpo lá dentro, digamos assim, o corporativismo, né? O espírito de corpo deles é denso, sabe? É aquela coisa que realmente, assim, dificilmente você consegue enxergar o que está acontecendo dentro, porque eles se fecham muito, eles se trancam dentro das crises deles. Então é lógico que eles brigam, é lógico que eles têm animosidades lá dentro, mas eles não costumam deixar que isso saia, não costumam deixar que as pessoas fiquem sabendo disso, que é exatamente para eles se protegerem. Então você tem brigas, sim, briga é normal. Então você tem brigas, a gente já viu, algumas extrapolaram, né, e foram a público. A gente já viu briga do Luiz Roberto Barroso com Gilmar Mendes, a gente já viu briga com o Lewandowski, a gente já viu briga lá dentro com o Joaquim Barbosa na época do Mensalão. Então a gente já viu brigas entre eles, sim, mas é diferente. Porque nesse caso não é uma rivalidade entre dois ministros, como acontece normalmente. Neste momento, o que nós estamos vendo é o presidente do Supremo Tribunal Federal dando um passa-moleque, sabe? Dando um carão, dando uma bronca em todos eles. Mas dando uma bronca em todos eles e mesmo sem citar o nome, colocando ali o Dias Toffoli como à frente dessa bronca, para levar essa bronca por todo mundo. Porque quando você analisa o discurso do Dias Toffoli, basta você ter acompanhado o noticiário nos últimos dias. Se você acompanhou o noticiário nos últimos dias, você entende que a maior parte das referências que o Dias Toffoli faz as situações envolvendo o Dias Toffoli. Então, o ministro Edson Fachin, ele cita a necessidade, por exemplo, de transparência. E ele diz que os ministros do STF, eles não podem se esconder atrás da cômoda, porque ele diz que é cômoda, atrás da cômoda explicação de que eles se tratam de magistrados superiores e por conta disso não precisam dar explicações a ninguém. Precisam sim. Por que é que você faz referência ao Dias Toffoli imediatamente? Porque o Dias Toffoli vem sendo criticado por, apesar de todas as críticas que recebe, ficar calado, não falar nada, como se não precisasse dar explicações. Isso também vale para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que teve a esposa, que assumiu um contrato, pelo menos ela trabalha no escritório que tinha um contrato com o Banco Master, e o Alexandre de Moraes mal falou sobre isso. E o Alexandre de Moraes mal fala sobre qualquer coisa que é feita para criticar ele. E o discurso do Edson Fachin mostrou também uma mudança em relação à imprensa, em relação ao comportamento do Edson Fachin com a imprensa, porque há alguns dias o Edson Fachin, através do STF mesmo, o STF lançou uma nota dizendo que a imprensa deu a entender que a imprensa estava se unindo para atacar a credibilidade do judiciário brasileiro. E dessa vez não, ele virou a chave completamente. Ele disse exatamente o contrário. Ele disse que a imprensa que tem sido importante realmente para colocar às claras a importância que a imprensa tem para a democracia,
e que é a imprensa que tem ajudado e precisa ser acompanhada, realmente a imprensa séria precisa ser acompanhada. Então ele muda esse aspecto também do discurso e isso é muito importante. Agora, daí a você ter realmente o tal do código de conduta que ele está querendo colocar, aí já é outra história. Tem que ver como é que será esse código de conduta. A ministra Carmen Lúcia já está ali, porque se você for pensar direitinho, quem está ali dentro e que tem condições morais nesse momento de atuar para a criação de um código de conduta mesmo, ou pelo menos para uma autocontenção da corte em relação a esses últimos episódios, seja do Banco Master, seja de resort, de voo em avião com um advogado de réu, seja de esposa trabalhando em escritório que atende réu, seja como for, quem tem condição moral de falar alguma coisa ali e de dar um freio de arrumação realmente no Supremo Tribunal Federal é Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. É o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. Eles são talvez os únicos que têm condição de fazer isso, porque estão ali há bastante tempo, porque as indicações deles não tiveram caráter político como outros que estão ali, que ou tiveram caráter muito político ou que são políticos mesmo até hoje, porque alguns deles nunca deixaram a política. Então, a legitimidade para ter uma atitude dessas e poder realmente dar um passa-moleque, dar um carão, uma bronca nos colegas, vem deles dois. E aí, nessa reabertura do ano do Judiciário, o Fachin tomou a frente, chamou a Carmen Lúcia para perto e a Carmen Lúcia já criou, ela está na presidência do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ela fez logo um código de conduta para os juízes eleitorais, exatamente para garantir que, olha, tem aqui, já fizemos um, vamos fazer o outro agora para o STF. Talvez o código de conduta saia, mas talvez também fosse necessário, talvez seria o melhor mesmo, é que isso não fosse necessário, talvez, sabe? Se isso não fosse necessário, era muito melhor. Porque já temos uma Constituição, já temos regimento interno, já temos código de comportamento, de conduta, código de ética dos magistrados. Talvez nada disso fosse necessário, e seria bom se nada disso fosse necessário, mas como ninguém respeita tudo isso, infelizmente talvez acabe precisando ter um novo código, uma nova lei, uma nova orientação para os magistrados, para os juízes, que deveriam saber de ofício, pelo ofício que eles assumem, eles deveriam saber o que é certo e errado, para eles praticarem. Já que eles julgam outras pessoas entre o certo e o errado, eles deveriam pelo menos saber no que é certo e errado dentro do comportamento deles. Infelizmente, isso eles parecem não saber. Então, quando você não consegue se comportar de uma forma minimamente educada, você precisa ser educado de novo. É isso que o ministro Fachin está propondo. E talvez isso, infelizmente, seja preciso, seja necessário. Vamos lá, vamos ver no que é que dá. Esse é o JC para ouvir análise, gente. Obrigado, grande abraço e até amanhã.